Coisas menos boas também acontecem a pessoas boas. Algum tempo atrás, muito tempo talvez, eu li um pequeno livro intitulado Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. O facto de você ser uma boa pessoa não é garantia de que tudo vai correr bem para ti. Mesmo que você seja crente, crente também fica doente, ou você não acredita nisso. Crente também tem contas a pagar e às vezes tem dificuldades de fazer o pagamento, porque a inflação anda alta e os juros também. Todos nós temos lutas e dificuldades. Aliás, se alguém pregou algum evangelho para você, dizendo que você ficaria isento de lutas, dificuldades, provações, não é o evangelho que procede da Bíblia, é outro evangelho. E como disse Paulo, que seja anátema quem prega outro evangelho que não foi aquele que os apóstolos entregaram. Coisa séria. Acho que tem gente que vai ficar muito mal quando tiver que prestar conta do que andou a ensinar durante muito tempo nas suas comunidades, não é? Mas hoje cada vez mais fica difícil nós pregarmos o evangelho quando as pessoas querem ouvir outra coisa e elas estão mais propensas a que os pastores sejam coaches para que eles tenham sucesso. Não é esse o meu papel, a minha chamada é outra. Então, sabe, eu queria continuamente chamar-lhes a atenção para o que a Bíblia realmente fala. Hoje, na classe dos jovens casais, a gente estudou um salmo, que é o Salmo 73, e esse salmo, ele é muito curioso, porque ele fala da crise que uma pessoa temente a Deus entrou em função de ver a prosperidade de quem é mau e perverso no seu tempo. Por quê? Os maus prosperam. Sabe, aquela história que sempre nos contaram de que o bem sempre triunfa, que quem faz o bem sempre termina bem, etc. A gente gosta de ver novelas e filmes em que as pessoas de bem terminam bem, não é? Sempre o vilão acaba preso ou morto e o mocinho sempre acaba feliz da vida. Mas a verdade é que na vida a gente não vê bem, não é bem assim que acontece, né? E quando a gente se defronta com a realidade, nós ficamos mesmo pensando, e então, Senhor, não é? Nosso sentido de justiça e a nossa perseverança em fazer o bem, nós que somos pessoas de bem e honestas, não é? Crentes até, né? Agora, quando a gente vê que o mal triunfa na sociedade, a gente leva a se questionar, vale a pena? Vale a pena? Sabe que o sábio autor de Eclesiastes escreveu alguma coisa que é bastante incomodativa. Eclesiastes é um livro, como eu tenho sempre dito para os irmãos, que deve ser lido com algum cuidado, porque ele tem uma perspectiva muito peculiar, e vocês vão se aperceber disso, não é? Quando nós lermos o que vamos ler agora, não é? 7,15, Eclesiastes 7,15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não é? Então, o justo morre e o perverso continua aí como se nada tivesse acontecido. Muito diferente dos filmes que a gente assiste, não é? Em que o vilão morre no final e o justo fica bem. Mas a realidade da vida, descrita pelo autor de Eclesiastes, que tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Ou seja, para eles, de imediato o crime compensa, porque o justo pereceu na sua justiça.
É estranho, não é, você ouvir uma coisa dessa dentro da Bíblia. Só que é uma perspectiva que o autor de Eclesiastes, se você prestar atenção no versículo 15, no início, tudo isto vi nos dias da minha... nos dias da minha vaidade. Aliás, essa palavra, vaidade, vai aparecer no livro quase que de começo ao fim. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Você sabe o que é isso? E a perspectiva do autor nessa vaidade é debaixo do sol. Nunca muito para além. Ainda que considere Deus na maior parte do livro, realmente, se você não chegar até o fim do livro e não ler como é que ele conclui, você não percebe exatamente o que ele está a dizer, não é? Porque depois ele dá um conselho pragmático, que parece contradizer com toda a Bíblia. Versículo 16, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Olha, seja justo, mas não demais. Né? Não demais. Seja sábio, mas não muito. Não é? Sabe, aquela coisa de... mas não é o que é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas isso não é Bíblia? É Bíblia. Mas está dentro de um contexto, de uma reflexão que ele está fazendo dentro da esfera dos dias da sua vaidade. É preciso entender isso. Porque se você não vai até o fim do livro, não consegue perceber o que ele está a dizer, tá bem? Então, muitos vão dizer assim, tirar esse texto do contexto do livro e vai dizer assim, olha, não seja tão honesto assim, não precisa ir aos cêntimos, não precisa declarar a renda de tudo que você ganhou. Não é isso, a Bíblia não ensina isso. Mas isso é uma perspectiva da vaidade. Vaidade, como você sabe, vem da palavra vão, fútil, efêmero, passageiro. Quem tem só essa perspectiva, a questão aqui é safar-se e preservar-se. Sabe que isso levado no extremo é pecado. A autopreservação extremo, em detrimento dos outros, acaba por ser pecado, porque você acaba por ser extremamente egoísta, o outro que se vire. Sabe? Então, nós temos que tomar algum cuidado quando nós tiramos textos de contexto. Mas, de fato, a reflexão dele... ela é pertinente porque ele constata uma realidade que às vezes a gente nega. Nesse mundo, e queridos, que nós vemos aí, as notícias que lemos, às vezes o que nós vemos é exatamente que há justo que perece na sua justiça, não fez nada de mal, mas perece, e há perverso que prolonga os dias na sua perversidade, levando lucro, prosperando, e dizendo para todos, o crime compensa, eu controlo os tribunais, eu controlo o governo, meu dinheiro compra tudo. Não é? E a gente olha para isso e fala assim, então, Senhor, e eu que trabalhei tanto, sempre paguei meus impostos, etc., e ainda passo por dificuldades, lutas, provações. Eu sei que algumas pessoas estão a passar tempos difíceis, alguns dos nossos irmãos ou amigos estão a passar por doenças que não esperavam, reveses financeiros que não estava previsto, tristezas nos relacionamentos. Mas aí questiona assim, o que eu fiz de errado? Às vezes não fez nada de errado. Não fez nada de errado. Simplesmente nós estamos num mundo cheio de contradições, meus queridos. Deus não criou a doença, Deus não criou o mal, assim, nesse sentido, não. Mas nós vivemos num mundo cheio de contradições. Um dia, meus queridos, nós estaremos para sempre com o Senhor e lá não vai haver pecado. E aí nós vamos ter completa paz, e realmente aí não vai ter mais problemas. Enquanto estivermos neste mundo, apesar de você ter sido salvo da pena do pecado, não vai para o inferno mais, porque Jesus te salvou. Apesar de poder ser salvo do poder do pecado pela santificação da sua mente e do seu coração, mas da presença do pecado ainda não fomos salvos. Nós seremos salvos da presença do pecado quando estivermos para sempre com o Senhor no seu reino, onde não entra pecado. Por isso que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Lá no céu não entra pecado. Então, se você quer entrar para o céu, peça que Deus santifique seu coração. Não é? Meus queridos, mas enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ver esse tipo de coisa, não é?
e isso pode dar cabo da sua cabeça, não é? Até ao ponto de que lá no Salmo 73, que a gente estudou hoje na classe, você não estava, mas eu vou ler para você, 73:3, o piedoso salmista diz: pois eu invejava a prosperidade dos perversos. Ele olhava para os perversos, faziam crimes das suas falcatruas, estavam prosperando, ganhavam dinheiro, tinham poder, tinham saúde e etc. E falou assim: e eu, pobre de mim, me esforço tanto, mal consigo pagar as contas ao fim do mês. É justo? Parece que não é? Mas essa é a realidade de um mundo que jaz debaixo de um sistema injusto, não é? Então, ele ficou assim. Essa é a perspectiva, como eu disse, debaixo do sol, não é? Ele invejava a prosperidade dos perversos. E diz mais, eles vivem bem, desafiam a Deus e seguem como se nada lhes afetasse. O salmista diz mais: com efeito, olha só que crise ele chegou, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Versículos 13 e 14. Não é? De Salmo 73. O primeiro que eu li é Salmo 73:3. Mas, às vezes você que é crente fala assim: Senhor, que adianta? Eu vou à igreja, eu obedeço aos mandamentos da Bíblia, eu tenho um padrão de moral, de conduta, eu sou honesto, sou um marido fiel, sou um pai dedicado, eu até dou dízimos na igreja, eu até ajudo voluntariamente nos serviços que sou chamado a desempenhar. Ah, pá, mas, olha, o fulano ali não vai à igreja, fala palavrão, vive nos bares, e tem dinheiro, e tem conta na Suíça, e assim por diante, tem iate, e eu, Senhor? Não é? Sabe que muitos crentes acabam por entrar talvez uma rota depressiva, porque olha para o lado e deixou de olhar para Deus. Eu já disse para vocês aqui na igreja e para hoje, para a classe, que o salmista, ele só entende a coisa quando ele entra no santuário do Senhor. Porque quando nós entramos na presença de Deus, Ele vai colocar em nossa mente e nosso coração a perspectiva certa das coisas. Há muita gente do povo de Deus avaliando a sua vida aos olhos do padrão do padrão do mundo. Isso mostra que ele está amando mais ao mundo do que a Deus. E isto é um problema. Como é que Deus nos avalia? Como é que você se avalia? O outro problema que a gente viu é comparação. Tem gente que é muito feliz, eu estava até usando um exemplo muito simples, não é? Você está muito feliz com o seu carro, que já tem 10 anos, mas dá para você se transportar até o serviço, levar as crianças para a escola, fazer as compras, até que o seu vizinho chega com um carro 0 quilômetro do último tipo, topo de gama. Aí você não dá mais graça, você fala assim: Senhor, eu queria aquele, por que ele tem e eu não tenho? Já viu comparação? Não tem que comparar com ninguém, não tem que comparar. Deus, Ele nos trata de maneira personalizada, Ele não vai te dar aquilo que não precisas, que você acha que tem necessidade, mas Ele sabe que nem é bom para ti, não é? Mas, o que eu quero dizer é que, às vezes, esse tipo de comparação com base nos valores deste mundo tem levado muito crente a questionar: vale a pena temer a Deus, vale a pena ser honesto, vale a pena ser trabalhador? Claro que vale a pena. Nós não somos bons, honestos e coisas assim para ter mais do que temos, mas para agradar a um Deus que é santo e que nos chamou a uma vida de santidade, que vive os valores do reino dele. E eu devia estar satisfeito e contente. Não tenho tudo o que quero, mas amo tudo que tenho, porque é fruto da graça de Deus e do cuidado amoroso que Ele tem por mim. Agora, se você pode progredir, se você pode crescer, se você pode prosperar, amém por isso. E se sofre reveses, tem dificuldades e lutas, amém por isso. Deus também usa essas dificuldades para realmente provar o nosso coração. As provações são bem-vindas, e Tiago diz que eu tenho que ter motivo de toda alegria ao passar por várias provações, porque ela produz em nós perseverança, e a perseverança deve ser completa,
para que você seja perfeito e íntegro e nada deficiente. É o que diz Tiago. Então, se vem provação, amém pela provação que vem. Dói? Dói. É verdade, a provação dói, o sofrimento dói. Mas, às vezes, é terapêutico, é pedagógico, cura e conduz ao amadurecimento espiritual. Então, amém por isso. Deus, na sua pedagogia, nos dá algumas palmadinhas, e às vezes umas palmadas fortes. Como isso eu lembro do meu velho pai, que foi muito paciente comigo, foi muito amoroso, mas tinha uma mão pesada. Lembro disso. Quando ele erguia a mão, eu falei, ui, eu já sentia dor. Mas sabe, olhando para trás, eu sei como eu era. Só Jesus transforma, meus queridos. Jesus transforma, sabe? Eu era aquela criança que gritava, que jogava pedra. Jesus transforma. Por isso, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Ai, tão bonitinha, tá? Pedagogia, disciplina, sabe por quê? Tem que formar nela o caráter de um homem de Deus. Meu pai teve algum trabalho. Às vezes eu ia chorando para a igreja, porque meu pai chegou lá e falou, como que né? Não vai? Ah, vai, sim, senhor. Santo Pai, dou graças a Deus, nunca mais faltei uma IBD. E foi tão bom. Não na hora. O fruto, irmãos, o fruto. Sabe, às vezes o amor é também disciplinar com amor. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, mas eu tenho que gostar também de disciplinar com amor, ainda que doa mais em mim do que no meu filho. Sabia disso? Que quando um pai que ama dá umas palmadinhas na criança, não agressão, não violência, não é isso, disciplina. Dói mais no pai do que no filho. Não pense que Deus não sente amor quando Ele nos disciplina, e que Jesus não sente quando nós choramos porque estamos sendo disciplinados. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não que Ele fizesse algo errado, mas lá no Getsemane, Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele estava realmente sentindo a morte se aproximar, e sobre Jesus via a ira de Deus contra todo o pecado e iniquidade do mundo. Você já imagina o peso dessa ira? Era o cálice da ira de Deus que Jesus ia tomar. Ele disse, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus sabia do que estava falando. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, vem no pacote, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É esse bom ânimo que Ele vai dar quando você começa a se questionar. Senhor, é justo? Não é justo. O que eu estou a passar não é justo. Mais injustiça padeceu Jesus lá na cruz, porque aquela cruz era para mim e era para ti. E Ele disse, não, eu tomo o lugar deles todos. Às vezes a gente reclama de coisinhas, que nossa visão fica muito pequena. Quando a gente olha para o lado, comparar com o vizinho, comparar com o irmão da igreja, vai ficando com o coração contaminado pela inveja, pela amargura, pelo ressentimento. Cuidado com isso, cuidado com isso. E sabe que algumas pessoas fazem coro nessas murmurações e questionamentos, se Deus é amor, então por que isso, por aquilo? Deus já provou que nos ama. Vocês sabem que aquele texto de Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu ainda estava de costas para Ele, Ele morreu por mim. Então não questione se Deus te ama só porque você está com uma provação, só porque passou por uma dificuldade. Ele sabe que dói, eu sei que dói. É duro o desemprego? É. É duro o choque cultural para quem está se adaptando em outra cultura? É. É duro o preconceito que passamos? É. É duro sofrer injustiça? É. É duro ser rejeitado quando você sabe das suas competências? É. É duro quando as pessoas nos avaliam com juízo de valor que não corresponde à realidade? É. Tudo isso dói. E o Senhor sabe que dói. Mas sabe, Ele chama-nos a viver a perspectiva da fé. O justo viverá pela fé.
Foi o que Deus falou para Abacuque, aquele profeta que questionou a violência, a injustiça, a atrocidade do seu tempo. Ele questionou o seu conceito de Deus até. Mas Deus falou assim para ele: o justo viverá pela fé. Eu ainda vou trazer justiça a essa terra. Lembre-se que nós vivemos naquilo que esperamos. E se esperamos é porque ainda não aconteceu. Jesus virá e trará um reino de paz e justiça, mas por enquanto nós gememos, e a criação geme também, esperando a adoção dos filhos de Deus. Epa, isto aqui me traiu agora. Então, meus queridos, nós vivemos nesse mundo cheio de contradições. Vocês têm visto no noticiário inundações, excesso de água em alguns lugares, seca extrema, ventos fortes e incêndio em outros lugares. Sabe o que é isso? É aquilo que Paulo escreveu aos Romanos. A natureza geme, aguardando a adoção dos filhos de Deus. A natureza também aguarda a redenção dos filhos de Deus. Está tudo em desequilíbrio, claro. O mundo está padecendo a fase que o secretário-geral das Nações Unidas já está em ebulição, não é? Percebe? Não é aquecimento, já está a ferver. Irmãos, nós vivemos os últimos tempos, tempos em que tu e eu somos exortados a perseverar e a não desistir. Alguns crentes, pelo menos nominalmente crentes, alegadamente crentes, ou pessoas que se dizem do povo de Deus, têm adotado uma atitude cínica em relação a Deus e à fé. Quer ver só? Isso não é novidade, porque lá em Malaquias capítulo 3, e não vou pregar sobre o dízimo, né? Malaquias não fala só sobre o dízimo, tá? Tem gente que pensa que a gente fala Malaquias, o pastor já vai... Não vou pregar sobre o dízimo. Capítulo 3, versos 13 a 15, olha só o perigo. Malaquias 3, 13 a 15. As vossas palavras, é Deus falando, foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Eram cínicos, tá? Eram cínicos. Que temos falado contra ti? E Deus falou exatamente o que ele tinha ouvido. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que adianta? Sabe? Foi a palavra que disse a esposa de Jó, quando ele passou pelo infortúnio de perder toda a sua riqueza e a sua saúde. Que adianta? Você ainda teme a Deus? Sabe que às vezes, quando passamos por lutas e dificuldades, que adianta ir à igreja, pastor? Eu ainda não tenho emprego. Que adianta ir à igreja, pastor? Ainda tenho dificuldade na minha luta, no meu casamento. Que adianta ir à igreja? Que os meus filhos não querem mais saber de ir para a igreja. Que adianta ir para a igreja se eu ainda tenho contas a pagar? Coisas assim, não é? Então, ele está dizendo, inútil é servir a Deus, inútil ir ao culto. Por quê? Você vai para o culto para cultuar a Deus ou para pedir as benesses que Ele pode te dar? Sabe, nós somos privilegiados em vir ao culto e adorar a Deus. É o suficiente, aliás, o culto é a Ele, não é a tua personalidade e ao teu ego. Lembre-se disso, nós estamos num culto e o culto é entrega a Deus, não é eu receber dele. É claro que eu recebo, porque quem adora a Deus, e Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, quem adora a Deus sai como Abel, que o sacrifício foi aceite. E quem não adora a Deus, volta para casa com o coração que nem o de Esaú, semblante descaído, porque o Senhor não aceitou o seu sacrifício, porque o coração não estava certo, o procedimento não estava certo. Portanto, irmãos, eu não me preocupo aqui quando as pessoas saem criticando o culto. Tem que olhar o seu coração. Sabe por quê? Quando o seu procedimento é certo, Deus aceita o seu louvor, você sai com alegria. Você não sai murmurando, reclamando do pregador, reclamando do tempo, nada. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Que visão, não é? Então eu sirvo ao Senhor, comporto-me bem, mas o Senhor me dá aquele carro, aquele emprego, aquela casa, aquela esposa, aquela... Deus não é um Deus de troca. O que Ele dá porque Ele é gracioso. E o que Ele dá é o que de melhor podemos ter. Sabe?
Paulo escreveu: quem nos deu seu próprio Filho, se entregou, não nos dará com Ele todas as coisas? É com Ele. Eles diziam, é inútil. E o versículo 15 mostra qual era o problema deles. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Eles tentam ao Senhor e escapam. Eles é que são felizes. Ai de mim, se sair da linha. Mas eles fazem o que fazem e ainda levam vantagem. A lei de Gerson é importante levar vantagem em tudo, certo? Errado. Há um Deus que julgará todas as coisas. Errado. Meus queridos, quando a nossa perspectiva a respeito da justiça de Deus se reduz apenas a essa vaidade e essa efêmera existência que vivemos, nós podemos achar que Deus não é justo, mas Ele é justo. Lembram-se da história que Jesus contou sobre o rico e Lázaro? O rico nem é nomeado, a gente nem sabe o nome do rico, mas o Lázaro eu sei, que chamava-se Lázaro. O rico se refestelava lá em banquetes, etc., e o Lázaro, ele ficava esperando cair alguma coisa da mão do rico para ter o que comer. Sabe, naquela época, eu não sei se é bem isso, mas alguém disse, eu sou levado a crer que sim, que naquela época não havia guardanapo, né? Então, o pão servia para limpar a boca, assim, estava excesso de azeite, não sei o quê, e depois ele deitava fora. É isso que o mendigo comia. Já imaginou? Os dois morreram. Para onde foi o mendigo? O Lázaro, pobre, foi para o seio de Abraão. Ele era tão pobre, além de pobre, era doente. Ele tinha feridas que os cães lambiam, não é? Mas foi para o seio de Abraão porque era do povo de Deus, era filho de Abraão. Era crente. E viveu um infortúnio. E o rico foi para o tormento. Ele também era crente. Porque ele falou, pai Abraão, lembra? Pai. Enquanto um foi para o seio de Abraão, outro ficou longe. Enquanto um foi para o descanso, outro foi para o tormento. E havia um grande abismo entre eles. Quem estava de um lado não passava para o outro. Lembra-se disso. A vida é muito mais do que essa existência que nós temos aqui. A vida é eterna. Perto da eternidade, aquilo que padecemos aqui é nada. Perto da eternidade, aquilo que temos aqui, que achamos que temos, é nada. Sabe, se eu perder a perspectiva da eternidade, se eu me distanciar da presença do Senhor, eu vou falar como essas pessoas, é inútil é servir a Deus. Se você veio nessa perspectiva para a igreja, você vai dizer, eu não vou mais à PIB do Porto. Não é isso que eu queria ouvir. Eu queria que o pastor falasse que Deus vai me abençoar, me dar casa, emprego, bom salário. Eu queria que o pastor falasse isso. Mas ele falou que no mundo eu vou passar por aflições. Mas eu falei o que a Bíblia diz. Está no pacote. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão. E os que querem ficar ricos caem em muitas tentações, ciladas e muitas concupiscências. Onde está teu foco? É por isso que eu não tenho uma igreja de milhões. Tenho uma igreja de pessoas que é o remanescente fiel, que eu espero que seja, que ainda quer ouvir a palavra de Deus, ser confrontado por ela e ser transformado pela ação do Espírito Santo, para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Se é esse o seu propósito, bem-vindo à igreja e até o próximo domingo. Mas se não é esse o seu propósito, olha, há muitas portas que estão se abrindo para você ir, não é? Mas lembre-se, estreita é a porta e apertado o caminho. Larga é a porta que conduz para onde foi o rico e não para onde foi Lázaro. Então, meus queridos, e o tempo do pastor acabou, voltando para Malaquias. Enquanto que alguns diziam que era inútil servir ao Senhor, Malaquias 3,16 dizia que havia aqueles que temiam ao Senhor. Malaquias 3,16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro,
naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa ao filho que serve. Então, naquele dia, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Lembrem-se disso. Que você, que apesar de estar sofrendo injustiças neste mundo, está vendo as injustiças, as contradições de um sistema iníquo a penalizarem pessoas piedosas, honestas, a trazer sofrimento por causa do excesso de acumulação de riquezas em detrimento da miséria de milhões. Você que se dói por isso, mas apesar disso, teme a Deus, sabendo que haverá um dia de paz e justiça que o Senhor trará, sabendo que vale a pena sim servir ao Senhor, vale a pena sim ser honesto em todas as minhas transações, vale a pena sim manter a integridade no meu relacionamento, vale a pena sim educar os meus filhos na disciplina e administração do Senhor, vale a pena sim ser fiel ao meu cônjuge, apesar do que os meus amigos todos têm, além do seu cônjuge, mais um monte de relacionamento, vale a pena. Que vale a pena ainda ser honesto e pagar os meus impostos, vale a pena ainda com sacrifício e como oferta de amor oferecer a Deus aquilo que ajuda o reino a se expandir, vale a pena adorar ao Senhor e orar todos os dias, não importa as circunstâncias, vale a pena porque para esse tipo de cristão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto estar abastecido e ter plena fartura, como padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos, eu não prego um evangelho barato, fácil. Ninguém está aqui fazendo troca, você vem e depois vai ter... Eu não prometo essas coisas, eu não sou político e não estou em campanha. Sabe quem está em campanha é que é candidato a alguma coisa. Jesus não estava em campanha, ele era o rei e é o rei. Ele não precisa de multidões. E quando as multidões queriam apanhá-lo para fazê-lo rei, ele disse assim: tchau, gente, eu vou orar com o Pai. Subiu ao monte para ficar sozinho. Acho que na conversa com o Pai, isso aqui já é imaginação do pastor, e peço licença por isso. Ele falou assim: querido Pai, essa gente não percebeu nada do reino. E sabe que eu acho que algumas pessoas aqui, Jesus está dizendo, não percebeste nada dos valores do reino. Quer perceber os valores do reino? Vai ler o Sermão do Monte. E você vai ver as exigências, os valores e os princípios do reino. São esses princípios que valerão aonde? Aqui, e transcenderão para a eternidade. Se você quer ser cidadão do céu, já seja um embaixador do céu aqui, que essa é a nossa tarefa. Pastor, o tempo acabou em 30 segundos. É verdade, é verdade. Meus queridos, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, 4 a 11, o que eu vou ler para você não se preocupar. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, primeiro ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus, para com Ele, meus queridos, não há acepção de pessoas. Concluo dizendo, então, permaneçamos fiéis ao Senhor. Amém? Então, terminamos orando, cantando, quero ser fiel nesse caminhar a dois.